Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre políticas de estímulo e concessão de crédito para as micro e pequenas empresas. O advogado Piraci Oliveira, continuando a série sobre reforma tributária. O professor Edmundo Medeiros, alertando sobre os envios dos termos de exclusão do Simples Nacional, que serão feitos a partir do dia 27 de agosto. E nesta semana, o presidente do Simples, Joseph Cury, recebe Paulo Pereira, secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. Fique conosco. Dias 26 e 27 de agosto, próximo final de semana, em comemoração à Semana do Soldado, acontece a ExpoEx, no obelisco do Ibirapuera. Os visitantes poderão ver de perto os cães de guerra, fazer passeio a cavalo, além de ouvir muita música boa com a apresentação da Banda Sinfônica do Exército. Não perca! ExpoEx, dias 26 e 27 de agosto, próximo final de semana, no obelisco do Ibirapuera. Olá, dando prosseguimento aos programas relativos à reforma tributária, agora efetivamente trataremos da essência dessa parte da reforma, que é a tributação do consumo. Muito bem, qual foi a ideia dos nossos legisladores? Tomamos os 5 tributos sobre o consumo, ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS, e transformamos em 3. CBS, IBS e IS. Vamos a eles. O CBS é um tributo federal que engloba PIS e COFINS. Ele é um tributo na sistemática de não cumulatividade, apurado por fora, com características que trataremos em outros programas, mas basicamente ele substituirá o PIS e o COFINS. Não sabemos a alíquota, sabemos que a vigência se inicia em 1º de janeiro de 2026, na alíquota de 0,9%, e esse tributo, a partir de 26, será então compensado com o PIS e COFINS devido. A partir de 1º de janeiro de 2026, passa a haver a cobrança de um novo tributo, CBS, 0,9%, modalidade por fora, cumulativo, não cumulativo, desculpe, e compensável com o PIS e COFINS do mês. CBS. Na mesma linha, foi criado o IBS, que engloba o ICM, o ICMS e o ISS. O IBS passa a viger entre nós a partir de 1º de janeiro de 2026, na alíquota de 0,1%, compensável com o ICMS. Então, a princípio, no ano de 2026, não haverá redução alguma de carga fiscal, ou de burocracia, ou de transparência. Ao contrário, haverá 2 novos tributos para serem apurados, CBS 0,9 e IBS 0,1, compensáveis com PIS e COFINS e ICMS. Em 2027, já passa a viger integralmente a CBS e é extinto o PIS e a COFINS. Quanto ao IBS, ele começa a aumentar a sua alíquota até que em 2033 ele seria plenamente cobrável e seria então extinto o ICMS e o ISS. É uma matéria muito distinta, trataremos disso depois. Por fim, a criação do IS, Imposto Seletivo, cujo objetivo é extrafiscal, não busca arrecadar, mas sim tornar mais caro e inibir o consumo de produtos que são danosos à saúde ou ao meio ambiente, como, por exemplo, cigarro, cachaça, produtos trans-industrializados, açúcar, gordura. Não sabemos a alíquota, não sabemos a base de cálculo, não sabemos se é monofásico ou não, tudo ainda está muito incerto. Em verdade, o que foi aprovado é uma estrutura, é um arcabouço da reforma e tudo será tratado, organizado, disciplinado por lei complementar a ser expedida e aprovada depois de discutida e aceita a reforma tributária. Siga conosco, porque nesse espaço trataremos desse assunto de maneira bastante objetiva. Até o próximo. Você conhece alguma empresa ou pessoa que não tenha problemas? Onde elas resolvem? Conheça o Hub Simp, a plataforma que oferece a conexão entre você e quem resolve seus problemas.
Veja algumas das soluções: capital de giro, antecipação de recebíveis, comércio exterior, importação e exportação, estruturação de empresas, abertura e alteração de empresas, certificação digital, gestão tributária, fiscal e dívidas. Hub Simp. Acesse www.simp.org.br. Apesar da redução na taxa básica de juros, a verdade é que essa redução ainda não chegou em quem realmente necessita, o tomador do crédito, principalmente o empresário da micro e pequena empresa. É necessário uma política de concessão de crédito, principalmente às microempresas e empresas de pequeno porte, tanto no caminho do capital de giro, para inovação tecnológica, aquisição de equipamentos, treinamento, investimento em treinamento de pessoal, para que elas possam desenvolver a sua atividade, investir, crescer e até mesmo deixar de ser uma pequena empresa e se tornar uma empresa de porte médio. Ao lado disso, nós precisamos de várias outras políticas de estímulo à microempresa e empresa de pequeno porte, também para o seu desenvolvimento, regularização tributária, condições diferenciadas em parcelamento e regularização dos tributos, agora que elas ainda foram notificadas aí pela Receita Federal, mais de 1 milhão de empresas notificadas para saldar os seus pagamentos. É necessário fazer cumprir a Constituição, que prevê um tratamento diferenciado à microempresa e à empresa de pequeno porte. Políticas também no campo trabalhista, com tratamento diferenciado, já que o trabalhador da microempresa tem uma relação também diferenciada com o seu patrão, com o empregador, do que você vê nas empresas de médio e grande porte. Mas o nosso ponto aqui principal neste momento é a questão do crédito. É necessário uma política de concessão de crédito com juros diferenciados, isso todos ganharão. O governo ganha porque vai arrecadar mais na medida em que o empresário vai investir, vai melhorar a sua produção. O trabalhador vai ganhar, porque com esse aumento, com esse incremento, também se permitirá uma maior contratação, concessão de melhores salários, inclusive melhor preparação técnica para o trabalhador. Nesse sentido, o Simp vem trabalhando junto ao Poder Executivo, junto ao Legislativo, à Frente Parlamentar da Micro e da Pequena Empresa, à Frente Parlamentar do Empreendedorismo, junto a estados, inclusive, para desenvolver projetos, normas que incentivem o investimento da micro e da pequena empresa, linhas de crédito especiais e diferenciadas, auxílio no desenvolvimento e capacitação da força de trabalho. É assim que todos ganharão: governo, empresários e o trabalhador. Clube Simp Vantagens. Um presente para você que utilizou ou utiliza algum serviço do Simp. Economize seu dinheiro em mais de 300 estabelecimentos com descontos de até 60%, serviços gratuitos e sorteios para você. Como fazer? Acesse clube.simp.org.br e preencha o formulário e pronto. Acesso totalmente gratuito e fácil. A partir de 27 de agosto, a Receita Federal do Brasil começará a enviar termos de exclusão do Simples Nacional, com os respectivos relatórios de pendências aos domicílios tributários eletrônicos do Simples Nacional ou portal ECAC de micro e pequenas empresas que estão no Simples Nacional. O domicílio tributário eletrônico do Simples está acessível pelo portal do Simples Nacional, enquanto o portal ECAC poderá ser acessado pelo próprio site da Receita Federal do Brasil. A Receita já confirmou que aproximadamente 1.265.000 empresas com valores pendentes de pagamento, que atingem um total aproximado de 57 bilhões, serão notificadas para regularizarem os seus débitos.
Empresas, portanto, que não regularizem suas pendências fiscais serão excluídas do regime do Simples Nacional já a partir de 1º de janeiro de 2024. A regularização, por outro lado, poderá ser alcançada com o pagamento à vista ou parcelado do débito identificado pela Receita. Débitos inscritos na dívida ativa da União, ou seja, aqueles valores que estão em vias de serem executados judicialmente, poderão ser quitados por meio de transação, utilizando-se aí os benefícios estabelecidos pelo último edital de transação que foi publicado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A regularização de débitos dentro do prazo fixado no termo de exclusão do Simples Nacional evitará a exclusão da micro ou pequena empresa do Simples, sendo desnecessárias quaisquer outras providências presenciais em unidades da Receita Federal. Por outro lado, caso o micro ou pequeno empresário entenda que a imputação de débito que lhe fora feita pela Receita Federal está errada, ele poderá impugnar o termo de exclusão do Simples, demonstrando formalmente a inexistência dessas pendências, e isso pode ser feito no site da própria Receita Federal. Nesta situação, o empresário deverá aguardar o pronunciamento definitivo da Receita acerca dessa alegação de inexistência de pendências. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o Dr. Paulo Pereira, secretário do Conselhão. É um prazer tê-lo conosco. Cury, que alegria estar aqui com você. Espero que a gente tenha um bom papo. Com certeza. Vamos começar contando para todo mundo o que é o Conselhão. Olha, em primeiro lugar, o Conselhão é uma experiência que já tem 20 anos, não é? Sim. Quando o presidente Lula foi eleito presidente a primeira vez, uma das primeiras coisas que ele fez foi organizar um conselho da sociedade que reunisse empresários, ativistas, trabalhadores, para que ele, presidente, tivesse ideias, críticas, recebesse sugestões, fizesse com que o seu governo fosse mais aberto para que a sociedade pudesse incidir e dar seus pitacos, né? Claro. Você saber, porque você é conselheiro, é das pessoas que aconselha o presidente, e sabe que ao longo desse tempo o Conselhão tem ajudado o governo, Muito. Seja melhorar políticas, seja trazer novas ideias, quer dizer, Claro. construir possibilidades que não estavam sendo pensadas antes. Bom, você é o secretário. Você é quem coordena todo esse trabalho com 200 e quantos conselheiros? 243 conselheiros. 243 pessoas dando sugestões que canaliza tudo na sua secretaria, sob seu comando. E aí você aproveita, não aproveita e direciona. É mais ou menos isso? Isso, olha, o conselho é um conselho de assessoramento do presidente. Então, tudo que a gente produz vai para o presidente. Sim. Quem coordena o conselho é o ministro Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais. Então, o ministro Alexandre Padilha ele tem a responsabilidade de fazer a conversa do Planalto com os entes sociais, seja o parlamento, seja os entes federativos, seja a sociedade, que é o Conselhão. Lá na secretaria, Cury, a gente administra o conselho. Então, nós organizamos os grupos, preparamos os temas, cuidamos para que essas sugestões cheguem ao presidente, cheguem ao ministro, né? Você já mencionou, o Conselho cresceu muito, né? O Conselho historicamente tinha por volta de 100 membros. Isso. Nessa versão ele cresceu porque ele virou um conselho mais regional, então é a primeira vez que nós temos membros de todos os estados da federação. É uma vitória, É uma diga-se de super passagem. vitória, né? Você conhece bem o Brasil, você tem trabalhado com as empresas pequenas e médias há muitos anos, você sabe que a complexidade, a diversidade do que é, né, um empresário em São Paulo, na Paraíba, em Belém, no Pará, é totalmente diferente. Quer dizer, se o país não acha, não constrói um feixe dessa diversidade, ele não governa bem. É um conselho mais inclusivo, né, então tem mais mulheres, e é um conselho mais pessoas que se declaram como pretas, pardas, indígenas, né? E é um conselho, curioso, acho que isso que é legal.
é um conselho que está tentando buscar um pouco dessa nova experiência social. Então estão lá as grandes empresas, as empresas tradicionais, mas convivem lá a Luiza Trajano, né? Que a gente conhece, uma grande varejista, Claro. e a pequena produtora de roupa de um morro do Rio de Janeiro. É verdade. Convive E harmonicamente. E harmonicamente. Convive lá a grande construtora e o construtor popular de casas do Minha Casa Minha Vida no interior do Brasil. Então, o Conselho ampliou um pouco esse eixo e aí, evidente, aumentou a complexidade, aumentou o trabalho e é um pouco isso que a gente tem feito. Construído formas, mecanismos, metodologias para que essa gente converse e consiga produzir resultados para o país. Agora, o ministro Alexandre Padilha, ele está mais ou menos mágico, porque ele tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo e está fazendo um brilhante trabalho. Claro que você é um assessorando e ajudando, mas o ministro Padilha está de parabéns. Ele não está aqui, mas a gente dá os parabéns. Bem, agora, qual é o caminhar de um cronograma que, claro, que o Conselhão tem? Que está juntando todas as ideias, os conselheiros, as conselheiras, para quando será a reunião com o presidente, para que todos saibam a importância e o peso desse novo trabalho encaminhado neste tamanho, nesse porte, e que você é responsável por administrar tudo isso. É isso, Cury. Olha, o ministro Padilha, ele tem se dedicado muito para fazer com que o Conselho seja uma das formas de superação de vários dos entraves que o Brasil tem aí apresentados, né, para os homens e para as mulheres que estão à frente desse projeto de reconstrução do país. Sim. Você é um conselheiro muito ativo, então você sabe bem que a gente tem trabalhado muito, mas eu diria que a gente tem 3 eixos. O primeiro eixo é ajudar o governo a construir soluções para que o país volte a crescer. Sim. Né? A nossa população está com uma renda muito deteriorada, as empresas pequenas e médias que você trabalha há tanto tempo e luta há tanto tempo estão sofrendo muito, né? Com dificuldades de acesso a crédito, dificuldades de construir formas, né, para que seus negócios cresçam. Então, o primeiro eixo é: a economia precisa melhorar, as pessoas precisam voltar a ter renda, nós precisamos de novo de uma circulação que gere emprego e qualidade de vida. Né? Depois, não adianta crescer a economia se a gente não incluir. Então, nós precisamos achar novas formas de inclusão, sejam as inclusões tradicionais, que são os programas para tirar as pessoas da miséria extrema, os programas para melhorar a educação, os programas para melhorar o sistema de assistência de modo geral, mas também, Cury, assim, precisamos construir uma sociedade com mais mulheres e que tenham mais posição de destaque, né, para negros, para as pessoas de ascendência indígena e assim por diante. E o terceiro, que é a missão que o presidente Lula agora botou no coração do governo, que é: não basta crescer, não basta incluir, se a gente não desenvolver uma política de desenvolvimento sustentável. Né? Sem dúvida. O Brasil tem uma diversidade florestal tremenda, o Brasil tem uma pauta de geração de energia bastante limpa, o Brasil tem que ser o exemplo mundial de um capitalismo que é sustentável, que preserva e que vai contribuir para que o mundo, né, diminua as emissões de carbono e tudo isso que você sabe. Em que, aliás, o Brasil tem todas as condições objetivas para que isso ocorra. Bom, nesse caminhar, existe todo o trabalho. E quantas pessoas estão na secretaria? Nós devemos ter uns 20 lá, 20. Nos ajudando a trabalhar e a carregar esse conselho. E que trabalham 6, 7 dias por semana. Mais do que deviam, coitados. E que viajam o Brasil todo. É. E que agora esse trabalho está sendo expandido para todos os estados, que são os membros que estão no Conselhão. E você viaja o Brasil todo segurando isso. A gente está tentando, você tem sido um parceiro nisso, né, tem vivido isso com a gente, assim, não adianta ter só membros de todos os estados. É importante que o Conselho esteja em todos os estados. Né? Então, só para você ter ideia, historicamente o Conselho teve versões em que 85% dos seus membros eram de São Paulo. É né? verdade. Hoje isso está muito... São Paulo ainda é muito importante, porque é um estado muito forte, muito rico, mas isso está muito mais pulverizado. Mas, além disso, o Conselho tem ido, né, às regiões. Então, o Conselho acabou de fazer uma grande reunião em Belém, que foi uma reunião histórica, né, no marco da cúpula da Amazônia. O Conselho fez reuniões no Rio de Janeiro recentemente, estamos levando um dos grupos de trabalho para Recife. Então, a ideia é um pouco poder fazer... São Paulo fez na Febraban também. São Paulo a gente fez na Febraban, vamos ter semana que vem a inauguração de um grupo sobre economia do futuro aqui em São Paulo também. Então, a ideia é conseguir, a partir do Conselho,
fazer um pouco trazer um pouco da experiência regional para que essas políticas estejam ainda mais ricas. Que é um trabalho inovador. Indiscutivelmente, a integração do Estado e a sociedade civil é algo extremamente alvissareiro para o futuro da sociedade. Mas como é que é esse cronograma? Todo esse trabalho está sendo feito. Quando será a reunião de apresentação de tudo isso que está sendo feito ao presidente Lula? Olha só, o presidente Lula nos deu alguns meses para trabalhar num primeiro, vamos dizer, uma primeira geração de propostas. Então, sim, você estava lá quando o presidente recriou, você é uma das pessoas que foi escolhida lá a dedo pelo presidente para a reconstrução do Conselho. Aliás, muito obrigado e a honra de estar lá. O agradecimento é ele escolheu por um lá e ao presidente, agradecimento ao presidente. E ele fez com muito carinho, com o apoio do ministro Padilha, com o nosso apoio, mas ele pensou com muito cuidado em cada um dos conselheiros que estariam lá. Ele instituiu o Conselho dia 4 de maio, você sabe porque você estava lá. E ele nos deu até novembro para pensar uma primeira geração de projetos. Ótimo. Então o Conselho organizou 4 comissões temáticas, que são espaços para que os conselheiros possam analisar o governo. Então é um espaço, você está lá na Comissão Temática de Assuntos Econômicos. O conselheiro tem a possibilidade de trazer ministros, de perguntar sobre como têm sido as políticas, de analisar os dados, para que o conselheiro possa criticar o governo pro presidente. Claro. Então, o conselheiro vai voltar lá em novembro, quando for a próxima reunião, vai dizer, presidente, as suas políticas de sustentabilidade não estão boas, ou deviam olhar mais para isso ou mais para aquilo. E fora isso, a gente criou 8 grupos de trabalho que devem levar sugestões para o presidente. Então, você sabe, você tem lutado muito para que a gente melhore o ambiente de crédito para as pequenas empresas, né? É verdade. Essa é uma linha que a gente vai trabalhar. Então, a ideia é que em novembro a gente chegue para o presidente com uma proposta de o que se pode fazer para que as empresas tenham acesso a um dinheiro mais rápido, mais barato e que de fato chegue. Sim. Mas além de crédito, nós estamos trabalhando com transição energética, educação na primeira infância, mobilidade urbana, combate à fome, quer dizer, uma série de temas que vão ser levados, meio ambiente, né? Uma série de temas que vão ser levados aí para o presidente, provavelmente em novembro. Na sua visão, qual o maior desafio para que tudo isso flua, transcorra e aconteça de uma forma para trazer felicidade para a sociedade, que o público-alvo é a sociedade brasileira. São as pessoas de baixa renda, média renda, alta renda, que todos possam se beneficiar de um Brasil melhor. Qual o maior desafio na sua avaliação? O Brasil, né, quando você conhece bem esse país, você roda o país, sabe bem. O Brasil é um país muito complexo e o nosso povo está muito sofrido. Muito. A gente vem aqui de uma geração praticamente que não se emprega bem, tem uma renda muito deteriorada, a vida nas cidades piorou muito, nós temos o problema da violência, quer dizer, o Brasil é um país cheio de problemas. Temos. Agora eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconstruir o ambiente econômico, né? O presidente Lula está muito dedicado a isso. Se a gente não conseguir gerar renda para as pessoas, nós não vamos conseguir superar os outros passos que a gente precisa superar imediatamente. Do ponto de vista do Conselho, o desafio é conseguir num ambiente tão complexo, em que você tem da pessoa que representa as pessoas que estão vivendo em situação de rua ao grande empresário do aço, né? Do Sim. trabalhador da metalurgia de São Bernardo, né? aos empresários de energia eólica. Como é que a gente, nesse ambiente, consegue criar alguns consensos? Algumas poucas propostas que sejam estratégicas e que possam ser implementadas para que o governo traga resultados. Eu acho que o nosso foco é esse, construir algumas pequenas ações que possam ser estratégicas e que ajudem a melhorar o ambiente econômico, mas sempre pensando numa economia sustentável com inclusão. É aquela velha frase, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Essa missão que o Conselhão, com certeza, vai construir nas suas várias características, divergências, que levam ao consenso. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Olha, Curi, essa coisa que você disse agora é interessante, né? Do não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? O presidente Lula já provou uma vez que é possível. É verdade. Ele fez o Brasil crescer, ele distribuiu renda e ao mesmo tempo em que ele fez isso, ele teve equilíbrio e segurança fiscal. Mas o mais interessante de tudo é que, sabendo de tudo isso, o presidente Lula estende a mão para a sociedade, porque é um gesto de humildade, dizer, venham nos ajudar a construir.
É verdade. Então, com o apoio da sociedade, eu estou seguro que a gente vai encontrar de novo esse caminho, o Brasil vai voltar um caminho de progresso. Eu preciso te dar uma grande boa notícia. Nós recebemos ontem a nossa pesquisa nacional, que é feita pelo Datafolha. E, felizmente, a curva do crescimento começa a acontecer. Verdade, sobre uma base deteriorada, mas já com crescimento. Então, você vai poder sair daqui hoje com uma grande novidade boa para o governo. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Nossos agradecimentos aos 52 países que nos acompanham. Acompanhe você também. www.simp.org.br